Oi, gente, boa noite. Todo mundo Boa bem? noite. Noite. Vamos lá então para o nosso treinamento de hoje. E quem vai trazer o conteúdo é a Márcia Dávila. Muito obrigada, Márcia, desde já. Márcia, é terapeuta comportamental, ortomolecular. Aí depois você também fala um pouquinho, deixa seu arroba, Márcia, para quem não te acompanha, passar a te acompanhar. Tenho certeza que vai ser muito rico tudo que você vai trazer. Muitas pessoas aqui já te conhecem, já sabem de quando você fala, a gente abre os ouvidinhos para absorver o máximo que a gente puder, né? Então, muito obrigada e o tempo é teu. Boa noite para todos. Mais uma vez agradeço, né, a oportunidade de conversar com vocês um pouquinho, de falar um tema que é muito importante, né? Quando a gente fala de saúde mental, hoje em dia toca em todo mundo, né? A gente vive num tempo bem diferente do que vivíamos, tipo, há 10 anos atrás, eu diria. A vida está muito corrida. Então, a saúde mental realmente vem pedindo mais atenção, né? Então, agradeço a vocês. A gente vai começar agora falando sobre um tema que, inclusive, é um tema que a gente mais vê. Eu, por exemplo, sempre que estou atendo, é o tema que eu mais percebo. E eu gostaria de perguntar a vocês exatamente isso. Vamos ver. Eu não sei se não dá para ver, não, né? O pessoal não, né? Assim. A gente está vendo, você não está conseguindo ver todo mundo, você está no celular, né? Não Mas consigo você não ver. consegue Põe ver para o eles. lado. Mas Arrasta deve. para o lado da sua tela, vê se você consegue. Agora você. Agora eu estou vendo vocês, é bem melhor. Então, a minha pergunta para vocês é: quantos de vocês sentem que a mente não desliga mesmo quando o corpo para? Levanta a mão aí. Quem tem essa sensação de que a mente não desliga, o corpo está lá paradinho, a gente vai deitar, mas a mente não para. Ela Obrigada. demora para parar, né? Demora. Quando para, né? Quando para, é. Quando Eu para. também, a minha Pois também. é. Antes É, dos olhos, e né? a gente Depois vai dos falar olhos melhorou. isso, ó, sempre ajuda mesmo. E o tema realmente de hoje, do nosso papo, é essa questão desse excesso que ninguém vê. Ninguém vê. Só a nossa mente sabe o turbilhão de coisas que tem lá dentro, né? Às vezes as tarefas a gente consegue administrar, do tipo o meu trabalho, a minha família, os cuidados da casa, os cuidados extras, né, que a gente precisa, mas aquele excesso interno, esse poucas pessoas se conectam com isso, né? E a gente vive num momento em que está tudo muito assim né, a um clique de tudo. E por essa facilidade, nós acumulamos muito mais tarefas, muito mais coisas do que fazíamos, né? Por exemplo, há 20, 30 anos atrás. E a gente não percebe. Por quê? Não é tão prático. A gente está aqui, daqui a pouco está pagando uma conta, daqui a pouco está mandando mensagem para uma outra pessoa, daqui a pouco você está já escrevendo lá o que você quer, uma mensagem para alguém que você já quer contactar. Ou seja, essa facilidade, ela é muito interessante, mas ela trouxe junto algo que não estava sendo percebido, mas agora está bastante, é esse excesso de informação, esse excesso que a mente ela fica tão sobrecarregada que ela fica, a nossa mente, ela fica praticamente o tempo todo em alerta, né? E uma mente em alerta é que nem você colocar, por exemplo, uma bica aberta. Por mais que você diminua, mas ela está lá, drenando, não é? E com o tempo, com certeza, vem muitos dos sintomas que a gente vai descrever agora. Suane, se você puder colocar para mim, por favor.
A gente vai começar a falar um pouquinho. Eu gostaria que vocês vissem isso. Ok? Pode ser o excesso invisível. E Peraí, não é. Peraí, deixa eu. não, é o Ah, não anterior. é. Esse, começa aqui, né? Esse é o título, né? Tá. Mas, por favor, o segundo. Isso. Aqui eu botei mulheres, mas olha, me desculpe, tá? Mulheres e homens, tá? É que normalmente meu público é bem mais mulheres, mas mulheres e homens, no modo geral, todos nós, né? Porque tantas mulheres e homens estão tão cansados hoje. E é um cansaço, não é o mesmo cansaço de quando você trabalha o dia inteiro e depois descansa, no dia seguinte teu corpo está ok. Isso é o normal, né? Você trabalha, você resolve coisas, às vezes tem dias bem estressados, problemas para resolver, mas você vai e dorme. Esse é o correto. O sono, ele tem a função de ser reparador. Então, dentro desse período do sono que nós temos, o nosso corpo faz uma varredura incrível. Ele sai limpando todas as toxinas, né? Os nossos órgãos entram em stand-by para outra parte ali aí, para a formação de hormônios, etc e tal, mas isso não está acontecendo. E exatamente essa questão que eu gostaria de conversar com vocês. Por exemplo, quando a gente fala aqui mente ativa, né? Ou seja, são os nossos pensamentos que não dão pausas. A pessoa sai de um pensamento, vai para outro, vai para outro, vai para outro, vai para outro. E a gente tem hoje em dia um estímulo muito forte, que é a luz de LED, que são os celulares. E eles dilatam as nossas pupilas, eles deixam a gente o tempo todo em alerta, né? O tempo todo buscando, e é um excesso de dopamina que o corpo vai recebendo. E muitas das vezes, hoje, com a quantidade de notícias, a gente está vendo um momento bem turbulento, né? Com vários rumores de guerra, muita violência, a economia, né? Oscilando. Então, as pessoas ficam com a mente o tempo todo. Ou seja, mesmo quando elas conseguem dormir, 1, 2 horas ela já está acordada de novo. Quantas de vocês aí levam assim, meio da madrugada, 2 da manhã, o olho, abre, cadê que consegue dormir, né? E tem sido cada vez mais um problema que vai gerando a insônia. Mas é porque essa mente está ativa. São vários pensamentos que não param. Você pode tirar férias, você pode ter feriado, agora vai vir um feriado bom, não é? Mas a diferença é, você pode não pode pode não ir para o seu trabalho, você pode ter o dia para descansar, mas a sua mente não descansa. E não é tão simples assim. Ah, não, amanhã eu vou tirar o dia para descansar. Você pode descansar o seu corpo, mas a mente você não consegue pará-la. E aí ela vai te dando essa sensação de estafa, de canseira. Ou seja, uma mente em alerta nunca vai deixar o corpo sentir descansado. E a pergunta que eu faço, agora ninguém precisa responder, mas o quanto você está alerta aos tipos de pensamentos que jorram dentro de você? Porque na maioria das vezes, e tem até uns dados de Jim Rohn que fala o seguinte, na vida eu tive muitos problemas, muitas preocupações, melhor dizendo, mas a maioria delas nunca aconteceu. Porque realmente a gente passa uma vida em cima de pensamentos intrusivos, pensando coisas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que ver isso, isso aqui, nós que temos filhos, né? A grande maioria que tem filho, é uma preocupação constante, meu filho, se sai, como é que está a vida, questões financeiras, netos, filho pequeno, é uma quantidade enorme de pensamentos que a gente não sabe como lidar com eles, ou melhor,
nos acostumamos assim e achamos que é normal. E é sobre isso que eu gostaria que vocês parassem e pensassem. O que é normal para o nosso corpo? O que é normal para a nossa mente? Porque a normalização é algo que vem acontecendo cada vez mais, em várias questões. Mas quando a gente estuda um pouquinho, e aí a gente vai falar um pouquinho, né, de neurobiologia, você vai estudar o ciclo circadiano, você vai estudar como o corpo se recupera, você vai ver que o estilo de vida que hoje 90% das pessoas vivem é completamente diferente do que um corpo e uma mente precisam para realmente se encontrar descanso. Então, nós temos hábitos, e os nossos hábitos eles já estão tão acoplados no nosso dia a dia que a gente não percebe. Pior, e aí voltando à palavra da normatização, nós acreditamos que é assim mesmo. Muitas pessoas que eu atendo falam assim: eu sou elétrica assim mesmo. Eu faço milhões de coisas ao mesmo tempo. Eu sou assim. Esse é um dos grandes equívocos. Não, você não é assim. A ciência já comprova. O nosso cérebro só consegue fixar uma coisa por vez 100%. Se você quiser focar em três ou quatro, você vai dividir esses 100%. Você vai focar 30, 30. Ok, mas para você focar mesmo e fazer uma coisa com qualidade e aquela coisa ter uma resolução, você só pode focar uma coisa por vez. Mas a gente está numa sociedade com tanta tecnologia que nos diz que podemos ser multitarefas. E nos acostumamos com essa multitarefa. Mas aí volta a dizer, se fossem só tarefas, seria bem mais simples de lidar. Mas não é. Porque a grande questão é o cérebro que não para. É o cérebro que busca e ele fica viciado em buscar estímulo o tempo todo. É uma resposta no WhatsApp que eu quero o mais rápido possível. Se a pessoa demora, já um turbilhão de pensamentos vem. Não está me ignorando? O que houve? Está acontecendo alguma coisa? Não é? Dependendo de para quem você está mandando mensagem. A gente começa a pensar uma opção de coisa. Vai deitar quando é para relaxar e sentir aquele momento, curtir aquele momento, você está lembrando já de várias coisas que você vai ter que fazer no dia seguinte. E a sua mente, ela não entendeu que aquele momento é o momento de descansar. Ela está ali a 1000 por horas. Agora, pense uma máquina, por mais poderosa que seja, se ela não para nunca, ela vai dar problema mais cedo do que deveria, não é? E o nosso corpo, ele foi programado para o horário do sono. Ou seja, a nossa constituição toda, ela é feita para termos pelo menos 8 horas de sono. E estamos num momento em que a maioria das pessoas é raro alguém que dorme 6 horas. E mais ainda, volto a dizer, acham que é normal. Só que, infelizmente, o corpo vai dar ele vai enviar vários sinais. Um dos sinais é esse: você querer dormir e não conseguir. Já começa. Você dorme e acorda várias vezes de noite. Outro sintoma. Você quer descansar, mas está sempre lembrando de fazer alguma coisa e você não descansa. É o seu sistema em alerta em alta produção. Ele não sabe mais o lugar do stand-by, o lugar do off, do lugar do desliga. Ele não sabe mais esse lugar. Por quê? Ele virou um hábito. O que são hábitos? É tudo que a gente faz repetidamente e que depois passa para o nosso sistema límbico e ele vai gerar no automático, piloto automático. Quantas coisas você faz de manhã que você nem pensa, mas já é automático? Você acorda, você vai ao banheiro, depois você toma o seu cafezinho, você... É o automático. Esse automático
ele é necessário, né? O hábito, ele é importante. Por quê? Ele diminui bastante do uso da nossa energia. Isso é maravilhoso. Mas quando os hábitos não são bons, como nesse caso, de você não conseguir se desligar do mundo para ter o seu momento de descanso, para sua mente sentir que agora é uma hora de relaxar. Então, quando esses hábitos são negativos, é hora da gente parar e pensar: poxa, o que eu posso fazer para melhorar um pouquinho? E não normatizar, não é? Não, eu sou assim. Ah, eu só durmo 4 horas por noite. Ah, eu durmo depois de 1 hora da manhã. Ah, eu sou assim mesmo, eu faço 10 mil palestras. Só que eu quero dizer que o ser humano não nasceu assim. Se você olhar o seu filhinho, o bebezinho, ele né, tem tantas horas de sono, bem mais, né? Mas vai chegar uma hora em comum que a gente tem aquele horário específico. Mas estamos num tipo de vida hoje, e volto a dizer, em que as telas elas tiram o sono por causa da luz de LED, né? Ela dilata. Então você acaba se acostumando a ficar mais tempo. É uma televisão, é um dorama que a gente assiste, aí quer maratonar. Não, peraí, deixa eu ver mais um, deixa eu ver mais um. E nisso a gente esquece. Ou seja, bebe-se pouca água, come de uma forma irregular, né? Tem excessos de pensamentos, você não consegue parar os seus pensamentos, as preocupações de um futuro que você nem sabe se vai chegar ou o que vai acontecer, mas você já está formando tudo hoje. Então, essas são as grandes dificuldades da pessoa desligar. Ela não consegue desligar porque o estilo de vida dela foi preparada para viver no on, no mode on, o tempo todo. O tempo todo a pessoa precisa se sentir em produtividade. E a gente está num período, né, ainda mais né, coisa de empresa, trabalho, profissão. É um tema muito, muito debatido, produtividade. Mas a pergunta é: ser produtivo é o mesmo que ser ocupado? Porque as pessoas entendem que quanto mais elas estão ocupadas, elas são produtivas. Será? O que vocês acham? Existe uma grande diferença entre você ser produtivo e você ser ocupado. E nós estamos nos ocupando além da conta. Ou seja, estamos respeitando praticamente nada das nossas leis do corpo e da mente. Então, essa sensação de você estar sempre né, conectada com o mundo, ela vai cada vez intensificando e vai acabar, com certeza, prejudicando a sua saúde, não só mental, é a saúde física também. Porque nós somos seres integrados, não tem como eu separar a minha mente do meu corpo. O que, quando a mente está exaurida, ela deixa o corpo também. Por quê? Ela vai jogar uma carga enorme, né, de hormônios que são aqueles para deixar a gente em alerta, que o sistema de alerta faz isso, ele desliga a produção de serotonina, noradrenalina, né, para poder jorrar cortisol, para cortisol eu produzir, vamos produzir, né? Mundo da produção. Mas o seu corpo ele precisa se recuperar de tudo isso e ele só faz isso no horário do sono. E sem o sono não tem recuperação. Pode virar para mim, por favor, Sônia? Então a gente tem que parar e ver, porque esse excesso invisível é ele que está acabando com a sua qualidade de vida. É ele que está te envelhecendo mais rápido, envelhecendo as células do seu corpo.
É ele que está trazendo, inclusive, estudos já mostram, e já vem assim, vai, não é pouco, são muitos estudos que mostram que a grande maioria de pessoas que têm, né, que começam a ter algum tipo de demência, começou exatamente com isso. Pessoas que dormiam muito tarde, durante muitos anos, porque o corpo vai gerando a neuroinflamação. Que o dia a dia, tudo bem, a gente tem que partir, né, para ação. Mas existe o sono que ele faz a limpeza, que nem você sai, suja, sua. Quando você chega à sua casa, você precisa se lavar, não é? Tirar lá do corpo. E a mente? Ela precisa do sono para limpar todas as informações que não foram necessárias, ou tudo que ela, né, acabou produzindo, que virou toxina e precisa ser eliminado. Mas o ciclo circadiano, ele diz que entre 9 a 2 da manhã é onde tem a grande faxina no seu corpo. Mas a grande maioria está indo dormir depois de 1 da manhã. Perde praticamente 50% da faxina. Imagine durante 20 anos você dá, seu cérebro só consegue faxinar 20%, 30%, 40%. O que vai rolar? Uma grande inflamação sistêmica que vai tomar o seu cérebro e vai matar a produção de muitas das células que vão ajudar você a estar sempre ali, né? Consciente, entendendo. E aí que hoje a gente vê o avanço absurdo do Alzheimer, né? Da demência, do Parkinson. É meio chocante falar sobre isso, sabe, gente? Mas as pessoas não fazem conexão. Elas entendem que é normal dormir tarde, mas infelizmente não é, e isso vai afetar absurdamente a sua vida em alguns anos mais para frente. Então, pensamentos repetitivos, preocupação constante, ficar antecipando, né, o tempo todo. Ah, meu fim de semana vai ser agora, a Páscoa. Ah, eu tenho que fazer isso, ah, eu tenho que fazer aquilo, ah, eu tenho que fazer não sei o que lá. Ah, isso na hora de dormir. Isso quando você chegou no final do dia e você precisa descansar, aquela antecipação que nunca para. Ah, então terminou domingo. E essa semana eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E você está lá, só pensando. Esse loop não deixa o seu corpo entender que ele está pronto para entrar no estado stand-by. Ele não, ele está entendendo que é fazer plantão o tempo todo, ou seja, 24 para 24, 24 e vai. Então, tudo isso são excessos que ninguém vê, mas o seu corpo está computando tudo isso. Então, vale a pena você parar e pensar. A gente fala muito hoje em dia sobre autocuidado, né? E eu acho muito legal que principalmente a empresa do Terra, ela tem ajudado muitas pessoas a perceberem quanto é importante. Pode passar para mim isso. A perceber o quanto é importante a gente se cuidar. Ou seja, eu preciso me cuidar, como fazer atividades físicas, né? Meditar, trabalhar algumas. Mas esse excesso invisível, por incrível que pareça, ele não tem a ver com autocuidado. E aí é que está a grande questão. Ou seja, você pensa que fazendo isso, vou fazer caminhada final de semana, vou participar daquela maratona, é ótima atividade física e é importante, hein? É muito importante. Atividade física, fazer, né? Quer tomar um banho relaxante, fazer um. Isso tudo é ótimo. Mas o teu cérebro está conseguindo desconectar? Porque se você faz todos esses autocuidados, mas o teu cérebro continua a 1000 por hora, não vai adiantar muito. Pode ajudar um pouco. É que nem aquela faxina quando você faz em casa, né? Você tem uma casa, sei lá, de 5 cômodos. E aí você sempre que faxina, você só faxina 2 cômodos. E aí?
vai chegar uma hora que os cômodos que não foram faxinados vão começar a jorrar a sujeira deles para os outros cômodos. É a mesma coisa quando eu tenho um autocuidado do corpo, né? Ah, vou tirar final de semana para relaxar, mas não estou relaxando, eu estou a 1.000 por hora no celular, fui dormir depois de tantas horas, né? Consumir o álcool, por exemplo, é terrível para o cérebro, né? Então, se a pessoa consome constantemente, ela está na linha também de interromper sono, de mais possivelmente ser uma candidata a algum tipo de doença mental e etc e tal. Então, o autocuidado, ele precisa ser de dentro para fora. Eu preciso primeiro entender que não é normal não desconectar. Não é normal dormir muito tarde. Não é normal trocar o dia pela noite. Não é normal fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não é normal. Quando eu entendo isso, aí vem uma nova proposta. Poxa, eu tenho que ver o que eu posso hoje começar. Eu tenho que fazer alguma coisa. E são pequenas coisas, incrível. São pequenas coisas, mas que ajudam muito o cérebro a se desconectar. Sônia, você poderia tirar o compartilhamento? Eu gostaria de ver a galera aqui, por favor. Muito obrigada. Agora, ok. Antes, tem mais, mas eu gostaria, ou agora, que vocês fizessem junto comigo, e é algo muito bom, que é nesse momento que o do Terra entra em ação, né? É esse momento que a gente vai chegar e mostrar aqui, olha só, você pode ter todo o autocuidado do mundo, mas se você não cuidar da sua mente, não desacelerar os seus pensamentos, você não vai conseguir dar conta de tudo. Então, a primeira coisa é a respiração. Por que a respiração é tão importante? Porque a respiração, hoje, pessoas que têm muita atividade e ou pensamentos recorrentes o tempo todo, que é 99,9% das pessoas no planeta, elas estão drenando. E a respiração fica uma respiração rasa. O nosso cérebro, para ele ser bem saudável, ele precisa de uma quantidade muito importante de oxigênio. E essa respiração rasa que a gente faz, que é tudo corrido, só em você pensar, só em você, por exemplo, ter agora um pensamento de preocupação, o seu pensamento já vai acelerar a sua respiração. Aí você junta vários pensamentos de todas as linhas, mais várias atividades para fazer ao mesmo tempo, mas vai dormir bem tarde e acorda cedo. Junta tudo isso, vira uma bomba atômica. Então, o seu ar fica muito pequeno. Por isso que hoje em dia é uma quantidade imensa de pessoas com viscosidade no sangue. Por exemplo, eu trabalho com a biorressonância e é impressionante a quantidade, porque você vê uma pessoa acima dos 50, né? Eu já estou nessa aí. 60, ter viscosidade no sangue já é algo que já não é o certo, não é para ter, mas é o que acontece. Agora, uma galera de 20 e poucos anos, 30 anos, com sangue viscoso, né? O pulmão lá mostrando ali dificuldade imensa de processar ali, a gente tem que parar e ver que é o estilo de vida que estamos mesmo atualmente. E está pegando todas as faixas etárias, inclusive crianças, muitas crianças. Primeiro, por causa do tipo de alimentação, né? Que é cada vez mais inflamatória, e essa respiração muito rasa. Vem daqui para cá. Aquela respiração profunda é raro, é muito raro. Mas aí é que está a grande virada das coisas. Você tem que transformar o raro na sua tarefa número 1 para você viver com qualidade. Então, você pega um olhinho essencial,
Quem aí sugere? Eu falo Serenes. Quem sugere o outro? Vai. Lavanda. Lavanda. Eu Balas. ponho... Hã? Balas. Eu ia no Serenity também. Balance. O Frankincense. que mais? Frankincense. Alguém tem outra dica? Laranja. Já tive. Bergamota também eu gosto. Bergamota. O laranja, né? Laranja. Qual é o laranja Laranja doce? doce. É, Guardiora. Isso. Então, olha só, gente, o do Terra tem aí ó, uma variedade maravilhosa. Mas não adianta só botar o ar ali e deixar. E você tá com papução de pensamentos, e você tá fazendo várias coisas. Esquece, querido, você está gastando uma coisa que é muito cara e poderosa à toa. É que nem você ter uma Ferrari na sua garagem, que o do Terra é poderoso, né? Eu estou fazendo, ó, ajudando vocês a fazer bastante propaganda, mas não tem gasolina. E aí, o que, que adianta ter uma Ferrari se você não tem gasolina para andar? Então, o que adianta você ter um produto maravilhoso, mas na hora que você tem, você bota, você está fazendo uma porção de coisas. Não adianta. O efeito é muito inferior do que ele pode oferecer. Então, vamos fazer o seguinte: eu queria que vocês fizessem junto comigo. E isso é para ser o hábito de vocês. Acordou? Senta na beira da cama, estica aqui o diafragma. Todo mundo aí, vamos lá. Senta aí, bem esticadinho. Ó, encurvou, já dificulta a passagem do ar. Não pode, tem que ser bem. Aquela posição, sabe, super-herói? Ombro bem para trás, assim, diafragma bem erguido. Essa é a posição. Ah, eu tô cheirando. Olha como é que a pessoa tá. O teu cérebro está entendendo que você está em alerta. Ó, ombros para frente, cabeça inclinada, o cérebro já interpreta sinal de alerta. Quer dar um olé no cérebro? Bota o ombro para trás, expira, bota o queixo assim. Agora o seu cérebro está recebendo vários sinais totalmente diferentes daquele que você faz o dia inteiro. Quando a gente pensa, como é que a gente pensa? A gente pensa assim? Não, a gente pensa assim, ó, fecha. No que você fecha, o seu cérebro já entendeu. Alerta! Alerta! Mas quando você faz isso, você empina isso aqui, o cérebro entende o seguinte: não estamos mais em perigo. Não precisamos nos preocupar. Corta a produção de cortisol. Corta a produção de adrenalina. Vamos jogar um pouquinho de serotonina. Vamos. E aí o corpo vai entendendo que ele pode relaxar. Então, isso tudo é muito importante. Então, vamos lá? Vou explicar qual. Eu sei que a maioria sabe, mas vamos fazer junto. Você vai inspirar em 4. Você vai segurar o ar dentro de você em 6 e vai soltar com um pequeno biquinho em 8, bem lentamente. Essa é a chamada a respiração diafragmática e ela é uma das mais poderosas para desativar a sua amígdala e o seu pré-frontal voltar a funcionar. E aí você sai do alerta e entra no estado que é aquele estado de você estar bem e no controle, não sendo controlada pela angústia, pela preocupação, pelo medo e etc e tal. Vamos lá, então? Todos preparados? Ok? Então, vamos lá. Inspira em 4. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solta lentamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos agora mais uma vez. Eu vou fazer junto com vocês. Agora só expliquei, ok? Ombrinho um pouquinho para trás. Não é muito, não. Só assim um pouquinho. Queixinho aqui, ó. Inspirou.
Olha a diferença. Quando eu inspiro, eu dilato a barriga. Quando eu expiro, eu encolho. É como se o ar tivesse que sair da barriga, ok? Essa diferença é muito importante. Vamos lá, mais uma vez? 1, 2, 3 e inspira. Barriga encolheu. Agora só vocês, vamos lá. 1, 2, 3 e inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solta bem lentamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a barriga encolhe. Mais uma, vamos lá? Mas enche o pulmão, hein? Enche. 1, 2, 3 e inspira. Solta lentamente. E vai tirando o ar da barriga. A pergunta agora é: quem ficou pensando em trocentas coisas que precisa fazer durante esse momento de respiração? A mente parou, não é? Vocês deram um break na mente de vocês que não recebe esse break há quanto tempo? Olha o poder da respiração. Ela faz os seus pensamentos intrusivos, acelerados, pararem. Quando ele para, o seu cérebro entende que você não está mais em perigo. E aí ele começa a entrar num estado que é o de relaxamento. Ou seja, o seu sistema parasimpático começa a aparecer. E agora é a vez dele de dominar. Ó, a Cristina já está até com soninho, ó, coisa boa. Isso é importante, gente. É isso que vai dar a vocês qualidade de vida. Respiração. E sabe quanto você gasta por isso? Papai do céu deu para vocês de graça. Mas a gente esquece, porque a vida da gente é aquela correria só que a gente acha que é normal, mas não é. Então, vamos lá. Só para voltar aqui, Suane, faz para mim onde está o parar, não é desacelerar. Não, não. Descarga mental consciente. Eu já pulei várias coisas. Depois, se quiserem passar, se a senhora quiser passar pessoal, mas eu não consigo seguir muito coisa, não. É só para ter Esse é mais um. mais um. Isso. Então, gente, aqui é algo muito interessante. Então, eu dei para vocês a primeira dica, que é a respiração. Essa você tem que fazer assim que acorda, pelo menos 10 a 15 séries, 4, 6, 8. Né? Inspira em 4, segura em 6, solta em 8. Você tem que fazer 15 de manhã, 15 à noite. Mas se você tiver um dia extremamente tribulado, você faz à tarde também. Se você está com ansiedade, depressão, aí mais ainda, aí é mais tempo, né? Se você só tem né, pensamentos acelerados e tem dificuldade de dormir, então faz 10 a 15 de manhã, 10 a 15 à noite, já vai ajudar bastante. Coloca um desses olhinhos, é maravilhoso esses olhos, né? Você vai respirando e vai, porque ele vai. E aí eu não preciso explicar, né? Vocês já são da área, vocês sabem o que a lavanda tem, os princípios ativos dela, do serente, que vão ajudar o cérebro a entender que ele agora pode descansar, que ele está seguro. Agora, tem uma dica para vocês que vale muito a pena. Chama-se descarga mental consciente. Às vezes acontece, quando você está lá fazendo a sua respiração, ou você deita para dormir, ou vai deitar para dormir, vem uma porção de coisas que você lembra que não fez durante o dia, não é? Aí aquela preocupação, isso e aquilo. É sempre legal, quando você estiver sentindo que está com muitos pensamentos e não está conseguindo ainda relaxar, você tem que ter um bloquinho para brainstorming. O que seria isso? É você jogar no papel tudo que está na mente.
e sem se preocupar de ter sentido ou não, se como vai ficar, você joga aquilo ali. No que você joga para o papel, a sua mente entende que você já deu conta daquilo e ela relaxa. E aí ela vai gerar o quê? Vai liberar muito mais espaço dentro de você que estavam bloqueados com esses pensamentos todos. Então você esvazia o seu cérebro na hora que você joga para o papel. Parece bobo e até não funciona, mas funciona muito. Então tenha sempre na sua cabeceira um bloquinho de anotações. Começou a vir enjorrada, escreve lá, pá, 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 faz um tempinho de escrita, vai escrevendo tudo que você pensa que você tem angústia, escreve. E depois você faz de novo a sua respiração e deita. Essa estratégia ajuda muito. Agora, eu tenho que ter um ritual de desaceleração, que é o próximo, tá, Suane? Primeiro, não pense que você teve um dia agitado, trocentos leões, né, para dar conta, resolver uma porção de coisa. Se você, de repente, você vai pum e deita. Não é assim que funciona. O ideal é, no mínimo, 2 horas antes, você já entrar no ritual do sono. Hoje se chama higiene do sono, né? Você tem que reduzir tela e luz pelo menos 1 hora antes de você ir dormir. Desliga. Nada de televisão, nada de celular. É livro. Ou é um caderninho para escrever, um diário. E aí você já vai mostrar, o seu corpo já vai entender. Agora sim ele começa a entender que você já não precisa mais estar gerando tanta adrenalina como estava durante o dia. Agora ele começa a entender que é a hora de produção dos hormônios do bem, né? E aí as coisas começam a acontecer. Então você já bota uma luzinha mais, né? Tipo aquela que quem tem em casa, uma luz amarela é ótima, né? Uma luz baixa. Você colocar uma musiquinha suave, nossa, que delícia! Bota aquele, né? Esqueci o nome do óleo, vaporizador. Bota uma música suave. Pega um livro, escreve o que você está ali querendo. Toda a proposta do seu corpo começa a mudar. As células do seu corpo todo começam a entender que as coisas estão diferentes. Agora sim, ele começa a entrar no estágio verdadeiro de fazer a grande faxina que precisa para você no dia seguinte não acordar exausta, mas acordar muito bem. E não dormir antes de meia-noite. Muito terrível. Então, o ideal é dormir mais tardar 10, 10 e meia. Uma vez ou outra, a pessoa dormir tarde não vai fazer diferença. Agora, uma vida inteira dormindo depois de meia-noite faz toda a diferença, né? Então, você tem que regularizar tudo isso para que a sua mente ela trabalhe a seu favor. Então, quando você estiver num momento bem difícil, ela vai ter muita energia para lidar com aquele problema. E detalhe, você termina o dia, dorme, no dia seguinte você acorda bem. Por quê? O corpo está preparado para a batalha, gente. O nosso corpo foi feito para o dia batalhar e à noite descansar. Quando eu respeito essas leis da vida, do corpo e da mente, eu consigo ter uma qualidade de vida absurdamente grande. E aí você vai, imagina você estar lá com 80, 90 anos, cheio de gás. Não é maravilhoso? Com a sua capacidade mental ali a todo vapor. Podemos, mas eu preciso entender que essa normatização que estão fazendo com esse estilo de vida está adoecendo absurdamente todos nós. Então, toda vez que você pensar assim, eu sou estressada, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo, eu só sei dormir à tarde, pense o seguinte, isso não é verdade, você não é assim, você se habituou, você desenvolveu esse hábito. Mas a boa notícia é, hábitos podem ser mudados. Logo, não existe a chamada síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não existe.
né? Cientificamente falando, você pode mudar qualquer hábito que você quiser, desde que você deseje, tenha disciplina e repita aquele novo hábito até ele se instaurar. E aí você vê a qualidade de vida chegando. Pode para mim, por favor, Sônia? O próximo, acho que acabou aqui, né? Eu só queria voltar aqui para o pessoal, que eu acho que eu já me estendi bastante. Acho que acabou aqui. Não, é só para voltar, tirar o compartilhamento, por favor. Obrigada. Ok. Então, meus lindos e minhas lindas, é possível viver com muito mais qualidade. É possível viver com mais energia. É possível controlar os seus pensamentos. É possível dormir bem. É possível tudo isso, mas você tem que abrir mão dos velhos hábitos que não te fazem bem. E aí entra aquela questão da zona de conforto, né? A zona de conforto é a nossa maior inimiga. O nome conforto não é nada conforto. Eu diria que tinha até um nome, é infernalmente de conforto, né? Mas não tem nada de conforto. Então, é importante você rever o seu dia a dia e o que você está fazendo. E depois trocar pelo que é o melhor para você. Isso tudo vai fazer você realmente ter uma outra forma de ver a vida. E não existe nada melhor do que ter saúde e paz, né? Paz dentro da mente, paz no coração. Isso que é a verdadeira saúde. Quando eu consigo sentar e descansar, eu consigo curtir as minhas férias, eu consigo estar com a minha família, estar presente, não com a minha mente longe ou preocupada, né? Essa presença que está faltando hoje. A gente está aqui, mas enquanto eu estou falando, quantas coisas já passaram pela sua mente você pensando que tem que fazer? Hã? Quantas coisas você está. Mas é porque não consegue ficar presente, a mente está viciada em não parar. Só que ela tem um limite, e depois desse limite, realmente, muitas coisas negativas podem surgir, né? Então, para que isso não aconteça, vale você aí ver o seguinte: você não é estressada, você não é nada disso, você é incrível. Deus te fez maravilhosamente incrível. Mas você precisa não aceitar essas ideias que deram para você. Você pode fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Não, não faça, não vai valer a pena. A sua mente não foi feita para isso. Mas você pode fazer coisas incríveis uma vez de cada. Que a mente humana, ela é uma máquina absurda, mas quando ela está dodói, né? Quando ela está lá enferrujada. Agora, para finalizar, existe algo poderoso que se chama neuroplasticidade. Não importa a idade que você tem, o estilo de vida que você teve até hoje. Importa é que nosso cérebro, ele se transforma todos os dias. Você sabia que você hoje não é a mesma 3 meses atrás, porque as suas células já mudaram toda? Então, não tem nada perdido. Tudo é recuperado desde que a gente queira, tá bom? E é isso, meus queridos. Desculpe se eu passei, se me empolguei, mas desejo aí para vocês que vocês aprendam a descansar mesmo, né? E ali a gente volta lá à Bíblia, quando fala, né? Deus fez 6, né, em 6 dias, que a gente pode, cada um pode interpretar de quanto, 6 eras, não importa, mas teve o dia do descanso. E a gente não está tendo o dia de descanso, mesmo estando em casa. Nós não estamos conseguindo dar descanso à nossa mente e precisamos. Uma boa noite para vocês. Obrigada por terem ouvido. Parabéns, Márcia. Muito bom. Muito bom. Excelente. Foi ótimo, obrigada. É isso aí. Obrigada, Muito bom Márcia. mesmo. Muito bom. Um alerta para nos conscientizarmos. É isso aí. Todo mundo precisa, né? É. Verdade. Demais. Como Muito bom. Márcia falou, né? A gente está viciado em ficar
acelerado. E aí a gente quer se manter sempre ocupado. Se a gente não está ocupado, a gente fala, ai meu Deus, acho que eu não estou fazendo nada, estou perdendo tempo, eu tenho que fazer alguma coisa, não posso. Sente até mal, né? É, Sente, assim, culpado de não estar fazendo. É tão acelerado que a gente fica. É. Isso Gente, deixa eu dar um depoimento aqui, dá tempo? dá, claro. Quando ela começou a falar, a Gilca entrou, que a Gilca entrou tarde. Quando a Gilca entrou, eu falei assim, gente, eu não mandei os slides lá do encontro que a gente foi. Fiquei de mandar para ela os slides. Aí ela começou a falar, eu puxei o celular, falei assim, não, dá para eu ver, porque eu só estou escolhendo as imagens, eu estou ouvindo. Aí ela começou a falar, da gente não fazer tudo ao mesmo duas coisas. tempo. Gente, eu já estava fazendo! Falei, claro, que horror! A gente está sempre ocupada. Verdade. O gatilho foi eu ver a Gilca. O meu inconsciente já estava preocupado, que eu não tinha mandado para ela ainda. Então, é fantástico, eu gostei demais. Já havia ouvido ela falar. Parabéns, foi muito bom. E ainda bem que ficou gravado, né? Eu vou ver se eu ouço todo dia. Até entrar. Aí. Aí. É isso mesmo, gente. Como que a gente tem que estar atenta a isso, né? Porque Exato. como virou um hábito, a gente precisa ficar muito atenta para não deixar isso continuar e mudar os hábitos, como a Márcia falou. E botar os olhinhos aí nessa para ajudar mais ainda, né? Para acelerar o processo. E foi ótimo, né? Validou. Para mim foi ótimo, né? Porque validou a questão do óleo que nós falamos na segunda-feira passada, que foi o lavanda. E eu, como fica gravado, eu vou enviar esse link para as minhas meninas, porque ouvir de uma outra pessoa falando daquilo que a gente fala, valida, né? Muito bom, foi muito bom. Com certeza. É isso aí. E aproveitar na hora que for fazer aquele cheirar, né, o óleo que a gente faz a respiração, né? conchinha, a respiração é o que eu faço sempre. É, Quando eu estou cheirando exatamente. meus olhos, eu estou fazendo a respiração. Isso, A Márcia isso. ensinou. Obrigada, E meu como, amor. e como essa respiração junto com os olhos relaxa. Nossa, É. Eu demais. faço de manhã e à noite com frankincense, que é o óleo que eu gosto, né? Eu até falei do cedro, que às vezes eu coloco o cedro no difusor, mas a respiração eu faço com frankincense. Nossa, você relaxa muito, muito. Maravilha. muitíssimo bom. Uhum. Então é isso, Vou gente. dar uma dica Ah. para vocês, já que você falou do frankincense. O óleo de rícino, ele é considerado um dos mais eficientes óleos carreadores. Então, você pega um pouco de óleo de rícino e coloca uma gota do frankincense e coloca nos seus pés. O pé, ele tem uma capacidade incrível de puxar, né? E levar para os seus órgãos. Então, é uma outra forma de você turbinar também o seu corpo, a sua mente, é fazendo um pouquinho de massagem com óleo de rícino e o frankincense. Pode ser também outro óleo que você tem, né? Ela falou frankincense que eu gosto muito, ele tá, por exemplo, principalmente os dedos, que os dedos têm conexão com o cérebro, Com a né? cabeça. Então, É. ajuda bastante. Pontos todos. Ótima dica, mais uma dica para nós, para Mais te uma. lembrar. Então tá, pessoal, muito obrigada, Márcia, de novo. A gente nem sente passar o tempo. Ela falou, acho que eu passei um pouco do tempo. Aí que eu fui ver a hora, eu falei, eita, são quase 9 horas mesmo. Eu aqui, a gente, né, fica bebendo do que ela está falando, prestando atenção e nem sente a hora passar. De novo, Márcia, muito obrigada. Eu vou botar a gravação lá no grupo, tá? Para todo mundo passar, para quem quiser. A Márcia já autorizou e também o pessoal que está lá assistir. Tá bom? Ah, ótimo. Um beijo. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada, gente. Boa Tchau. noite. Beijo, Obrigada, boa Márcia. noite. Beijo, boa noite.